Deixa de dar migalhas do teu dinheiro a Deus. Deus merece o primeiro e o melhor. E o melhor. Você que está aqui, que o Senhor seja louvado pela tua presença. E vai poder beneficiar muito da parte do Senhor. Eu sei que o nosso tema fala sobre o reavivamento. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção à igreja. Quando se fala sobre o avivamento, tens que ter em conta, estamos falando sobre combate. Porque o diabo sempre combate o reavivamento. As forças ocultas não querem o avivamento no seio da igreja. Eles não querem uma igreja avivada. Porque se a igreja estiver avivada, então as obras do diabo serão limitadas. As obras do diabo serão neutralizadas. É aí onde começa o combate contra o reavivamento. Por isso, irmão, nós não podemos falar do reavivamento sem primeiro falarmos sobre o altar. Porque não podemos ter o reavivamento sem passar pelo altar. Porque se nós não passarmos pelo altar, corremos um grande risco de termos pirotecnia. Não, fala mesmo, pirotecnia espiritual. Eu vou explicar o significado desta palavra. Ok. Corremos um grande problema de termos pirotecnia espiritual na igreja. Na vida ministerial, etc. O que é a pirotecnia? É a arte de empregar o fogo, de usar o fogo. Ou conjunto dos conhecimentos necessários para fabricar de fogos, ou conjunto de práticas e conhecimentos de manipulação de fogo e produtos inflamáveis para produzir efeitos visuais artísticos. É o que estamos vivendo agora. A igreja está usando vários conhecimentos para fazer de conta que é o avivamento, que é o Espírito Santo que está por detrás. Afinal, não, eu vou dar um exemplo claro. Da pirotecnia na igreja. Nós, às vezes, falamos. As pessoas levantam as cadeiras. As pessoas começam a gritar. Começam a correr de um lado para o outro. Presta bem atenção. Faz de conta que o avivamento do Espírito Santo não é. É manipulação emocional. Porque o verdadeiro avivamento
A primeira coisa que ele traz, as pessoas reconhecem que são pecadores. E se humilham diante de Deus. Amém. Vê o Paulo quando se encontrou com Cristo. Vê Isaías. Vê Jeremias. Veja Pedro. Ele reconhece que eu sou indigno. Onde há o verdadeiro avivamento? Se as pessoas levantam as mãos, é com o temor do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eles começam a exaltar o nome do Senhor no santo temor de Deus. É aí onde existe o verdadeiro avivamento. Mas onde há pirotecnia é manifestação psicológica. Você vê uma desordem na igreja. Mas onde há manifestação do verdadeiro Espírito Santo, há ordem e paz. Amém. Começam a notar essas diferenças. É por isso que eu quero falar primeiro sobre o altar. Depois de que vamos falar sobre o reavivamento. Hoje vamos nos basear apenas em 2 textos. E esses textos são bem conhecidos. Temos pregado muito esses textos. Temos ouvido muito sobre esses textos. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Vamos começar no versículo 30 até 39. Depois, vamos no livro de Gênesis. No seu capítulo 22. Chapitre 22. Vamos ler apenas 2 versículos. 9 e o versículo 13. 9 e 13. Eu vou fazer a leitura no livro de 1 Reis. Passer a otanga na 1 Roi. Eis que diz a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ainda até ao rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o vendo todo o povo,
caiu sobre o seu rosto e disse: sou o Senhor e Deus. Sou o Senhor e Deus. Palavra do Senhor. Amém. Gênesis, capítulo 22. Gênesis, chapitre 22. Versículo 22. Capítulo 22, versículo 9 e 13. Verset 9 na 13. E viram o lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac, seu filho. E deitou sobre o altar em cima da lenha. 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis aí um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém. Amém. Agora vamos começar a explicar o que significa altar. Porque eu dizia, não pode existir o reavivamento sem o altar. Desde Gênesis que nós acabamos de ler, o altar é lugar de encontro entre Deus e o homem. Não é apenas um lugar físico, mas um símbolo espiritual. Muitos hoje frequentam igrejas, mas estão longe do altar do coração, onde Deus transforma vidas. Irmão, sem o altar não há fogo. Sem fogo não há vida espiritual. O que é o altar? No Antigo Testamento, o altar era o local onde se ofereciam sacrifícios a Deus. O altar é o lugar da rendição. Era o lugar de sacrifício. Era o lugar de adoração. E era o lugar de aliança com Deus. Mas hoje o altar é o nosso coração. O lugar onde decidimos se Deus realmente reina. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo, a Deus. Aqui está. Hoje o altar é a nossa vida rendida a Deus. Hoje o altar é o nosso corpo entregue a Deus. Porque se a nossa vida entregue a Deus, nunca teremos um reavivamento espiritual. Se entregue no nosso corpo como sacrifício vivo e santo a Deus, não haverá um verdadeiro reavivamento. E é por isso o altar precisa ser restaurado. É por isso que começamos a ler no livro do primeiro Reis sobre a restauração do altar. Irmão, eu quero dizer alguma coisa. Muitos querem o fogo de Deus, mas ignoram o altar de Deus. O fogo sem altar
moto kozanga altar é apenas um espetáculo. Ezakaka espetáculo. É porque temos visto na igreja muitos espetáculos. Pessoas saltar a rebolar. O altar sem fogo é só apenas uma estrutura. Ezakaka estrutura moka ezawan. Eu quero dizer aos meus irmãos, o fogo do céu só desce sobre o altar certo. Onde o altar foi restaurado. O altar da obediência. O altar da rendição. O altar do sacrifício. Sem o altar restaurado, não há fogo genuíno. É por isso que o altar precisa ser restaurado na igreja, restaurado em nossas vidas. Nós vimos aqui o povo de Israel havia se afastado de Deus. E o altar estava em ruínas. Então, vimos aqui o Elias. Elias não começou orando por fogo, não. Elias começou primeiro restaurando o altar. Vê como ele está dizendo, Senhora, viva a tua igreja. Senhora, faz isso tudo. Ok. Temos que ter muito cuidado. Israel estava afastado de Deus. Israel tinha destruído o altar de Deus. Mas Elias não começou orando pelo avivamento, não. Mas Elias começou primeiro restaurando o altar que tinha sido destruído. Muitos também na igreja querem ver o mover de Deus. Querem ver Deus agir poderosamente. Querem ver que Deus cura como curava no tempo de Paulo. Mas estão com vida espiritual arruinada. Vida de obediência não existe. Vida de submissão não existe. Vida de sacrifício não existe. Mas queremos orar que o fogo desça do céu. Meus irmãos, este é o verdadeiro evangelho. Fogo do céu não desce onde o altar ainda não foi restaurado, onde a obediência ainda não foi restaurada, onde a humildade ainda não foi restaurada, onde a submissão ainda não foi restaurada. O Espírito Santo ele não age com poder. É por isso que Elias começou primeiro por restaurar o altar. O altar representa o nosso coração. A nossa vida diante de Deus. Como que está o teu coração e o meu diante de Deus? Como vimos aqui o povo de Israel havia se desviado e o altar de Deus foi abandonado. É por isso Elias sabia que antes do fogo cair, antes do avivamento de Israel, ele precisava primeiro restaurar Israel. Precisava primeiro restaurar o altar quebrado. As pessoas estão pedindo sobre o avivamento, mas não querem restaurar a vida de oração. Não querem orar. Pregam sobre a oração, mas não aparecem na oração. Mas como é que
que o fogo vai descer do céu. Prega sobre obediência, eles próprios não obedecem. Prega sobre consagração, eles não querem se consagrar. Isso é complicado. Vê como a pirotecnia está trabalhando na igreja. A pessoa vem com todo o conhecimento, esse conhecimento que está falando. Essa estratégia que está funcionando. Mas o verdadeiro avivamento espiritual não existe. Agora eu pergunto: como está o seu altar? Está quebrado com a frieza espiritual? Ou está ocupado com ídolos modernos? A vaidade, o pecado, a distração, a negligência. Ou então o altar está vazio sem sacrifício. Hoje a igreja não quer se sacrificar. Aleluia. Amém. Você lê a história da vida do apóstolo Paulo, lê. Você vai encontrar. O apóstolo diz que escote várias vezes, em jejum várias vezes, em perigo de morte várias vezes. Se sacrificar. É por isso Deus lhe ensina com o poder do Espírito Santo. Vamos tirar o exemplo do apóstolo Paulo. Eu dei também esse exemplo ontem lá no Kifangondo. Do pastor Benix Idaúsa. Idaúsa foi um dos servos que Deus usou poderosamente na Nigéria. Você se revendo. A história era um pastor de sacrifício. E quando ele falava, tudo acontecia. Era a pessoa que vivia mais de sacrifício do que outra coisa. Passava dias e dias orando a Deus. Houve um tempo ele estava de retiro. Quando ele saiu do retiro, pessoas foram entrar onde ele estava no retiro. Outros pegaram aqueles cobertores que ele estava usando no hotel e se cobriram com ele. Porque até os lençóis estavam contaminados com o poder de Deus. Meus irmãos, escutem bem, quando a pessoa se santifica e se coloca como um sacrifício sobre o altar, Deus enche todo o corpo de toda a vida dele com a unção dele. E tudo que ele pega, o poder de Deus se manifesta. Mas nós estamos falando muito na igreja. Estamos pregando muito sobre o poder, mas não há poder. Estamos cantando muito sobre o poder, não há poder. Estamos orando muito sobre poder, mas não há poder. Por quê? O altar das nossas vidas não está restaurado. O altar, meus irmãos, exige sacrifício. O fogo só cai sobre o sacrifício. É o que nós vimos. Depois do Eli, no versículo 30, restaurar o altar. A partir do versículo 31 a 38. Aqui o Elia coloca o sacrifício sobre o altar. Colocou a lenha, o novilho, o animal. Colocou a água sobre o altar. Mas fez tudo isso segundo a orientação de Deus. Deus lhe mandou para que ele fizesse aquilo. E o fogo não veio porque Elias gritou, não. Ou ele
Elias fez a pirotecnia espiritual? Não. Elias sala que pirotecnica espiritual tem. Mas o fogo desceu do céu por duas coisas. Primeiro, Elias reparou o altar que estava em ruína, que estava destruído. Segundo, colocou o sacrifício sobre o altar. Hoje o altar, hoje o sacrifício, somos nós. Amém. Será que tem dado a tua vida como sacrifício a Deus? Nós vimos no Gênesis 22:9. Abraão foi amigo de Deus. Abraão, Deus lhe mandou levantar um altar. E sabe o que Deus pediu que Abraão colocasse sobre o altar? Colocou o que mais ele amava. Era o Isaac. Aleluia! Tinha que colocar sobre o altar. Tinha que sacrificar sobre o altar a coisa que ele mais amava, para que o fogo do céu descesse. Como eu dizia, muitos queremos avivamento. Queremos que Deus comece a movendo na nossa igreja. Que Deus cura os doentes, salva os pecadores. Mas não queremos sacrificar o nosso tempo para Deus. Aleluia! Não queremos sacrificar o nosso tempo. Não queremos sacrificar o nosso dinheiro. Não queremos sacrificar os pecados que nós gostamos muito para deixar. Não queremos. Não queremos sacrificar as nossas vontades. Não queremos. E o nosso conforto não queremos sacrificar. Como virá o fogo do céu? Com esse tipo de vida, igreja, o fogo do céu não virá. Meus irmãos, o verdadeiro altar custa caro. Mas também traz presença e propósito. Vamos ler em Salmos 51. 17. Psaume 51, 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Oh Deus! Quantos que seus estão quebrantados? Quantos seus corações estão quebrantados? Estão chorando pelo avivamento. Que não querem que o pecado habita mais na vida dele. Que não querem mais que o conforto habita na vida dele. Que não querem mais que a negligência toma conta dele. Onde é que está o quebrantamento? O que Deus quer ver no altar, irmãos, é o teu coração quebrantado, partido. É o seu verdadeiro arrependimento e não de boca para fora. É a sua obediência e a santidade. Deus quer ver a tua vida inteira e não metade e não pedaço da tua vida. Porque em cima do altar
Deus revela a sua vontade. No altar, Deus mostrou a Abraão o que ele mesmo proveria o sacrifício. No altar, Deus não tira a sua identidade. Mas ele revela quem você é. E o que ele tem para você. Escute bem no altar. Primeiro Deus revelou a Isaías que ele era um pecador. E era de lábios impuros. Estava vivendo no povo impuro. Mas Deus lhe mostrou também o que tinha que fazer. Ele estava lhe mostrando que você é o meu enviado. Eu quero te enviar. Amém. Vê como é que Deus trabalha. No livro de Hebreus, a Bíblia nos fala que Jesus é o altar perfeito. A cruz foi o altar onde o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Foi entregue por nós. Agora o véu foi rasgado. E temos acesso ao altar celestial. Celestial. Isso encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Quando o altar for restaurado, quando o sacrifício for colocado sobre o altar, quando as pessoas clamarem a Deus, o fogo desce. E quando o fogo desce, tudo muda. Amém. Quando o fogo desce, tudo muda. Quando o fogo desceu, consumiu o sacrifício. A lenha, as pedras, a água. Qual foi a resposta do povo? A Bíblia me diz: o povo caiu de joelho. O povo se prostrou e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos voltar a ler esta passagem. Primeiro livro de Reis. Onde estivemos mesmo? Porque estamos correndo para terminar. 18. 39. Vamos começar no 38. Então o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Onde o fogo do céu cai, ele vale tudo. Não há incredulidade. Não. Essa povo tem o coração é duro. Não é. Porque o povo do Espírito Santo ainda não desceu. Porque quando o povo desce, ele queima os corações quebrantados. Os corações de pedra ele queima. Os corações de incrédulos ele
queima e dobra os joelhos dos incrédulos. Israel era incrédulo. Com a descida do fogo de Deus, eles caíram. Eles caíram com o rosto no chão e reconheceram: só o Senhor é Deus. O avivamento aconteceu. Aleluia. Está aqui. Como começa o avivamento? É quando o fogo de Deus desce e varre tudo que é oposição contra Deus. E leva as pessoas a se humilhar diante de Deus. E leva as pessoas a reconhecer que só o Senhor é Deus. O avivamento aconteceu por quê? Porque o altar foi restaurado. O sacrifício foi colocado sobre o altar. E o fogo desceu. O fogo de Deus consome o que é carnal. E revela o que é eterno espiritual. Hoje, nesta tarde, é tarde de restaurar o altar da tua vida. Eu quero perguntar: você quer ver o fogo de Deus acendendo na tua vida? Então restaura o altar. Abandona os ídolos. Abandona os pecados ocultos, escondidos, que as pessoas não veem, mas Deus vê. Abandona a frieza. Abandona a negligência. Porque a Bíblia fala: o negligente na sua obra é irmão do destruidor. Restaura o altar com coração sincero, com coração obediente, com coração submisso, com a leitura e meditação da palavra de Deus, com Jesus e santidade. Por isso, meus irmãos, coloca-se no altar diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E assim o fogo virá. Querido, Deus está chamando uma geração para restaurar o altar. Porque Jesus está quase a vir. Por isso precisamos restaurar os nossos altares em nossas vidas. É tempo de parar de oferecer metadas, migalhas, sobras. No nosso tempo. Mas é tempo de voltar ao sacrifício total da nossa vida. Sem altar, meus irmãos, não há fogo. Sem fogo não há presença. Sem presença não há transformação. Não há curas. Não há milagres. Não há salvação. Não há bênção. Não há manifestação do poder sobrenatural de Deus. Meus irmãos, Deus não envia o seu fogo onde não há altar. Deus não responde também
Nzambe pe arepondaka te. Altares misturados. Altare oyo esangisa basala bisangisa sangisa. Mas Deus está procurando um altar puro. Nzambe azoluka altare oyo eza penza peto. Onde há disposição. Esika disposição eza. Onde há quebrantamento. Esika kobuka. Onde há rendição. Esika komitika ezali. Agora, para terminar, pona kosukisa. Pergunto de novo. Natuni lisusu. Como está o seu altar? Altar na yo eza lolenge nini? Será que a cinza? Eske ezaka na baputulu? Onde já houve fogo? Esika moto ezalaki deja. Deus está te chamando agora. Nzamba azobenga yo sikoyo. Para reconstruir o altar do teu coração. Pote obongisa altar ya motema na yo. Para que quando você clamares, pote tango yo kobenga, Deus envia o fogo do céu. Nzambe atinda moto euta likolo. E quando o fogo do céu cai, tango moto likolo ezokweya, tudo muda ao seu redor. Nyonso eshanjaka na ngambo. As pessoas reconhecerão o poder do teu Deus. Batu bakoyeba nguya ya Nzambe na yo. As pessoas verão as maravilhas do teu Deus. Batu bakomona bikamwa ya Nzambe na yo. As pessoas irão se dobrar e cair de joelhos. Batu bakoyeba kogumba mape bakokweya na magulu. E dizer, bakoloba, sou o Senhor. Kaka Yahweh é Deus. Hoje as pessoas estão confiando em vários deuses. De todos aqueles deuses só existe um único e verdadeiro Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fora dele não existe outro Deus. Todos são falsos. Volta dentro do teu coração. Como que está o altar do teu coração? Eu quero que reflita, porque estamos no fim. Nós queremos orar. Eu fui um pouco distante para te fazer lembrar que só depois do altar ser restaurado e o sacrifício for colocado sobre o altar, é que o fogo dos céus desce. E quando o fogo desce, tudo muda. O fogo consome. Não te esqueças que o nosso Deus que servimos é um fogo devorador. Devora tudo. E Ele quer habitar na tua vida. Ele quer se manifestar através das palavras da tua vida. Ele quer se manifestar através da tua presença em qualquer lugar onde fores. Como aconteceu com o apóstolo Paulo, Pedro. Porque tinha altares no ministério restaurado. Tinha colocado seus ministérios sobre o altar de Deus. É por isso por onde eles passavam, a glória de Deus os acompanhava. Por onde eles passavam, as estrelas não lhes seguravam. É isso que Deus quer continuar a fazer também em nossas vidas. Mas Ele não pode fazê-lo se não primeiro restaurarmos o altar. E se não colocarmos o sacrifício sobre o altar. É só ali que o fogo poderá descer. Agora a tua oração será esta: Senhor, restaure o altar do meu coração. Receba a minha vida como sacrifício santo e vivo. Que haja fogo novamente. Que eu nunca me afaste do teu altar. Senhor, restaure o altar do meu coração, da minha vida. Receba a minha vida como sacrifício santo e vivo. Que haja fogo novamente na minha vida. Que haja fogo novamente no meu ministério. E que eu nunca me afaste
ke ngai na koma musika te do teu altar. na altar na yo. Que o Senhor abençoe a sua mensagem. Nzamba pambola liloba na yo. Fechemos nossos olhos. Tokangi miso na biso. Meus irmãos, minhas irmãs, Balinga minanga. este é o momento do desafio. Oeza moma ya defi. Deus quer que as pessoas ao teu redor reconheçam que o teu Deus é o Senhor. Bato balingi na pene na yo baye bate. Vê o altar da tua vida como é que está. Tala altar a vida. Será que Deus está sentado como rei, como soberano no centro da tua vida? É Deus quem manda, é Deus quem decide na tua vida. Se não é, podemos orar, o fogo não cairá. Podemos orar pelo avivamento, podemos orar pela cura dos enfermos. O avivamento não virá, as curas não virão, porque o altar ainda não está restaurado, porque o sacrifício ainda não está sobre o altar, porque Deus ainda não tomou primazia na tua e na minha vida, porque Ele não tomou o controle da tua e da minha vida inteira. Então deixa de dar migalhas da tua vida a Deus. Deixa de dar migalhas do seu tempo a Deus. Deixa de dar migalhas do teu dinheiro a Deus. Deus merece o primeiro e o melhor. E o melhor. Depois do fala, Senhor, restaura o altar do meu coração. Receba a minha vida como sacrifício santo e vivo. Que haja fogo novamente. Que eu nunca me afaste do seu altar. Depois do